No final da década de 1980, um grupo de jovens universitários liderados por Bill Kaplan e J.P. Massar elaborou uma estratégia minuciosa para explorar uma falha no jogo de blackjack. Inspirados no livro de Edward Thorp, Derrote o Croupier, o MIT Blackjack Team, nome pelo qual ficariam conhecidos mais tarde, transformou-se na maior conspiração da história já feita contra as casas de jogo. Os jovens conseguiram transformar sua paixão pela ciência em um negócio lucrativo, com o qual chegaram a ganhar mais de 10 milhões de dólares em 6 anos. Jogavam apenas nos fins de semana, e embora a média de ganhos por dia fosse de 50 mil dólares, houve noites em que ultrapassaram $250 mil. A estrutura do time seguia o modelo de uma empresa. O que para a maioria era apenas um jogo, para eles era a fórmula para alcançar a riqueza. Mas como um grupo de estudantes universitários conseguiu colocar os cassinos de joelhos? Que métodos usavam para vencer sem serem descobertos? E finalmente, quem eram seus principais líderes? Acompanhe-nos até o final do vídeo se quiser saber. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar de onde você nos acompanha. A história do MIT Blackjack Team não começa em Las Vegas, nem mesmo nas salas de aula de uma das universidades mais prestigiadas da costa leste dos Estados Unidos. Embora o time tenha adotado o nome do Massachusetts Institute of Technology, sua origem está em outro lugar igualmente emblemático: Harvard. Em 1977, Bill Kaplan era estudante da Universidade de Harvard, quando teve acesso ao livro do professor Edward Thorp, Derrote o Croupier. Um livro que ensina o método de contagem de cartas que o próprio autor havia colocado em prática uma década antes. Influenciado pela leitura, Bill começou a testar o método por conta própria. Naquela época, embora não fosse ilegal, o método já era desaprovado pelos cassinos, que contavam com equipes encarregadas de identificar os contadores e, na melhor das hipóteses, expulsá-los. Quando bem executado, o método era altamente eficaz, pois permitia aos jogadores prever quando as probabilidades estavam a seu favor. Isso dava uma vantagem considerável contra os cassinos, algo que eles não estavam dispostos a tolerar. Em 1979, Kaplan decidiu que queria ir além da teoria e aplicar seu conhecimento na prática. Em apenas 9 meses, Kaplan conseguiu ganhar $35 mil em Las Vegas com um investimento inicial de apenas $1.000. Mas apesar do sucesso, percebeu que era muito difícil jogar e contar cartas ao mesmo tempo. Com uma equipe tão habilidosa e conhecedora do jogo quanto ele, poderiam multiplicar aqueles ganhos por 20 e ainda seriam menos suspeitos. O problema era que ele não conhecia ninguém capaz de fazer isso. Harvard não era o lugar ideal para encontrar esse tipo de talento. No entanto, alguns meses depois, através da recomendação de um amigo, Bill conheceu J.P. Massar, um estudante do MIT com experiência em negócios e profundo interesse em probabilidade e blackjack. Naquela época, a ideia de formar equipes de blackjack não era totalmente nova. O próprio Edward Thorp já havia liderado equipes bem-sucedidas no passado, até ser banido dos cassinos de Las Vegas. Desde então, a contagem de cartas tornou-se um jogo de alto risco. Depois da publicação do livro de Thorp, a segurança dos cassinos passou a prestar atenção especial nos jogadores identificados como contadores. No melhor dos cenários, eles eram expulsos e avisados a nunca mais voltar. No pior, eram espancados e hospitalizados. Com o objetivo de se reunir, Kaplan viajou para Atlantic City, onde além de Massar, também estavam John Chang e outros estudantes do MIT, que mais tarde se tornariam membros do lendário Blackjack Team. Durante um tempo, dedicaram-se a aperfeiçoar sua técnica de jogo sob a mentoria de Kaplan, o mais experiente do grupo. Kaplan também exigiu que eles deixassem de lado a mentalidade individualista e passassem a ver o projeto como uma empresa. Além disso, pediu que mantivessem um registro detalhado de cada uma das partidas, onde constassem o número de jogos, os lucros e as estratégias usadas, para serem analisadas depois. Nem Kaplan, nem Massar, nem Chang participariam dos jogos. Eles cuidariam da organização, treinamento da equipe e seleção dos cassinos e mesas ideais para jogar. Os jogadores recrutados precisavam ser os mais inteligentes e os melhores de suas turmas. Como a maioria era do MIT,
decidiu-se que esse seria o nome oficial da equipe. O MIT Blackjack Team foi mais do que um simples grupo de amigos jogando cartas. Foi uma operação meticulosamente planejada e executada. Kaplan e Mazar desenvolveram um sistema de treinamento rigoroso para os novos membros. Esse sistema, além de ensinar as técnicas de contagem de cartas, incluía simulações de condições reais de cassinos e métodos para evitar serem detectados. A técnica principal usada pelo time baseava-se na contagem de cartas, especificamente no sistema High-Low. Esse sistema atribui um valor a cada carta do baralho, +1 para cartas baixas, 0 para cartas neutras e -1 para cartas altas. À medida que as cartas vão sendo distribuídas, os contadores somam mentalmente esses valores, mantendo uma contagem corrente. Quando a contagem é positiva, significa que restam mais cartas altas no baralho, o que aumenta as chances de conseguir um blackjack ou de que o croupier ultrapasse 21. É nesses momentos que os jogadores aumentam suas apostas, aproveitando a vantagem. A equipe operava de forma coordenada, com diferentes papéis atribuídos a cada membro. Havia alguns que atuavam como observadores, responsáveis por contar as cartas sem realizar apostas significativas. Por outro lado, havia os chamados gorilas, encarregados de fazer apostas altas seguindo as instruções dos observadores. Por fim, estavam os grandes apostadores, que serviam como rostos visíveis da equipe, fazendo as maiores apostas nos momentos decisivos. Estes últimos só entravam em ação quando as chances de vitória eram claras. Essa estrutura permitia ao grupo maximizar os lucros e minimizar o risco de serem detectados pelos sistemas de segurança dos cassinos. Durante suas operações, chegaram a faturar até $100 mil por final de semana. Kaplan e Mazar estabeleceram uma rede de equipes de blackjack que operavam simultaneamente em diferentes cassinos de Las Vegas e, eventualmente, pelo mundo todo. Cada equipe era composta por um grupo de jogadores que revezavam entre os cassinos para evitar reconhecimento. Os resultados eram tão positivos que Kaplan e Mazar decidiram expandir, recrutando e treinando novos membros constantemente. Mas o sucesso do MIT Blackjack Team não passou despercebido. À medida que os lucros cresciam, aumentava também a atenção dos cassinos e das empresas de segurança. As casas de jogo começaram a desenvolver sistemas para identificar e banir contadores de cartas. Para isso, passaram a utilizar tecnologia de reconhecimento facial e análise de padrões de apostas. No entanto, a equipe de Kaplan e Mazar se adaptava rapidamente. Mudavam de aparência, alteravam suas estratégias e usavam identidades falsas para continuar operando. No auge, o time contava com mais de 80 jogadores ativos e os ganhos acumulados ultrapassavam milhões de dólares. Kaplan e Mazar tornaram-se lendas no mundo do jogo, mas sabiam que essa sorte não duraria para sempre. Se os anos 80 foram uma década de ouro para eles, o início dos anos 90, com o surgimento dos mega-cassinos, parecia uma oportunidade única. Em 1992, os lucros do MIT Blackjack Team atingiram seu pico e surgiu a necessidade de expansão. Kaplan, Mazar e John Chang sabiam que tinham duas opções: continuar como estavam ou transformar o projeto em uma multinacional. A segunda ideia foi a escolhida, e assim nasceu a Strategic Investments. A Strategic era uma empresa de sociedade limitada com capital inicial de $1 milhão. O objetivo principal era recrutar, treinar e formar grupos de jogadores para integrar o Blackjack Team. A organização fornecia grandes quantias, cerca de $40 mil, aos estudantes encarregados de multiplicá-las. Agora, os grupos seriam formados por 3 figuras: o jogador, o observador e o controlador. O observador era responsável por contar as cartas e avisar o jogador quando as probabilidades estavam a seu favor. A missão do controlador era fazer apostas pequenas para não chamar atenção, ao mesmo tempo em que confirmava as informações do observador. Essa divisão era essencial, não só porque facilitava o trabalho do jogador, mas porque algumas leis haviam tornado ilegal a expulsão de contadores, mas não a de jogadores. E embora esses tenham sido os melhores anos da equipe, também marcaram uma virada. A grande quantidade de pessoas envolvidas afetou negativamente a qualidade. Além disso, os problemas começaram a surgir.
principalmente relacionados à disciplina e às regras do grupo. Alguns jogadores foram expulsos após gastarem todo o dinheiro ganho ou começarem a viver de forma ostentosa, chamando atenção e expondo toda a equipe. Finalmente, em dezembro de 1993, cerca de 1 ano e meio após sua criação, a Strategic Investments distribuiu os lucros e foi dissolvida. A essa altura, a queda do MIT Blackjack Team já era quase inevitável. À medida que os cassinos se tornavam mais sofisticados na detecção de contadores de cartas, as operações da equipe tornavam-se cada vez mais arriscadas. Alguns membros foram identificados e proibidos de entrar em diversos cassinos, o que dificultava a continuidade das operações. Além disso, a pressão interna aumentava. Gerenciar um grupo tão grande de pessoas, lidando com somas tão altas, gerava tensões e conflitos. Kaplan e Mazar, embora bem-sucedidos, começaram a sentir o peso da responsabilidade e do risco constante. Após vários incidentes em que membros foram descobertos e os lucros começaram a cair, Kaplan e Mazar decidiram se aposentar. Dissolveram oficialmente a equipe principal e investiram os ganhos em negócios mais estáveis e tranquilos, como o setor imobiliário. Embora o time tenha sido dissolvido, a história do MIT Blackjack Team não terminou aí. Sua ousada operação deixou uma marca indelével na história dos jogos e se tornou um fenômeno cultural. Livros como Bringing Down the House, de Ben Mesrich, e filmes como 21 imortalizaram a história da equipe, inspirando novas gerações de jogadores e fascinando o público em geral. Bill Kaplan, após se aposentar do mundo do blackjack, dedicou-se a outros empreendimentos, aplicando as mesmas habilidades analíticas e estratégicas que o tornaram bem-sucedido nos cassinos. Hoje, é um empresário bem-sucedido e palestrante, compartilhando suas experiências e conhecimentos em diversos setores. J.P. Mazar, por sua vez, manteve um perfil mais discreto, embora sua contribuição para o sucesso da equipe ainda seja amplamente reconhecida. Ambos, mesmo seguindo caminhos diferentes após a dissolução do time, deixaram um legado que permanece até hoje. A lenda do MIT Blackjack Team continua viva, não apenas como uma história de vitória contra o sistema, mas como um lembrete do que é possível quando se combinam inteligência, trabalho em equipe e uma pitada de ousadia. E você, acredita que hoje ainda é possível vencer o cassino contando cartas? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nossa próxima história.